7h19, hora do esporte aqui no BDP. Carlos Ferreira já chegando, porque hoje tem jogaço aqui em Belém. Jogaço numa super quarta de jogaços. É Em Belém é só um, você tem razão. Bom dia, Fábio, bom dia, Márcio, Ferreira. Bom dia a todo mundo. É dia de Copa Verde para o Paysandu, é dia de Copa do Brasil para o Remo e para o Águia. E no caso do Águia, como a Fábio antecipou, é em Belém e é contra o Fluminense. O jogo que poderia ser lá em Marabá, mas os estádios de Marabá não comportam, não tem a capacidade de público apropriada para essa fase da competição. Então, o Águia joga em Belém, tal como em 2009 também, contra o Fluminense, também pela Copa do Brasil. E agora, na primeira fase da competição, o Águia encara o tricolor carioca, que está na capital paraense, com toda a atenção voltada, com muita atenção ligada no exemplo de 2009, e o Águia com toda a esperança de avançar na competição. A chegada a Belém foi cheia de esperança. O Águia quer surpreender o gigante Fluminense na Copa do Brasil. A gente sabe das dificuldades que vamos enfrentar, né? Você se trata de um grande do futebol brasileiro também, como é o Fluminense, né? Todo respeito à equipe deles, jogadores, né? Renomados aí no Brasil e fora também. As duas equipes se enfrentam hoje à noite pela primeira fase do torneio nacional. Só que não será um duelo inédito. Em 2009, também pela Copa do Brasil, o Azulão venceu por 2-1. No jogo de volta, o Flu levou a melhor, derrotando a equipe paraense por 3-0 e se classificando. Mas fica de inspiração a partida em Belém. Vamos lá, vamos tentar fazer com que o mando de campo, o estado, né, esse fator, a gente consiga repetir esse resultado aí do confronto, né, do último confronto no estado do Pará entre Águia e Fluminense. Só que o Águia vai ter que superar algo que não estava nos planos do clube, que esperava fazer esse jogo em Marabá. Como o regulamento da Copa do Brasil exige que na primeira fase tenha estádios com capacidade mínima para 4.000 torcedores, o Águia não pôde mandar esse jogo em casa, no Zinho Oliveira. A diretoria do Azulão ainda tentou levar para o Rosenão, mas o estádio em Parauapebas também foi vetado. Então, a diretoria de competições da CBF determinou que esse jogo seja no Mangueirão. A maioria vai estar pisando a primeira vez, né, no Mangueirão, né? A maioria dos jogadores também já jogaram aqui, então conhecem também um pouco, né, do campo. É um campo muito bom e é como você falou, né? Se fosse no Zinho já facilitaria bastante para a gente, por a gente conhecer o campo, né, as dimensões. Lógico que se o jogo fosse em Marabá, né, a gente teria uma questão local para aumentar as nossas chances. O mesmo pensamento seria para o próprio Rosenão em Parauapebas, né? E com o jogo no Mangueirão fica bem mais parecido ao que o Fluminense habitualmente vive, né? De arenas. Não dá para ficar lamentando. É manter o otimismo para conseguir repetir o feito histórico de 2009. Nós, em momento algum, né, usamos como desculpa a questão de onde que vai ser o jogo, é encarar o jogo, né, abertamente e é uma opinião geral, né, do grande favoritismo do Fluminense, mas nós vamos, através das nossas forças, fazer nosso melhor, buscar um jogo perfeito para tentar passar de fase. Bom, eu fico aqui me colocando no lugar do pessoal de Marabá, imaginando, né? Porque o Águia já veio jogar em Belém, na Copa do Brasil, contra o Fluminense, contra o São Paulo, contra o Fortaleza e agora novamente contra o Fluminense. Grandes jogos que poderiam ter sido em Marabá, como foram jogos contra Goiás, contra Botafogo da Paraíba, Coritiba, né? Contra Coritiba, mas desta vez o jogo em Belém e o pessoal de Marabá fica privado, né, de ter um espetáculo desse tamanho aí, que poderia ser em Marabá e que vai ser em Belém. O Fluminense treinou ontem no Baenão, vou mostrar imagens agora, estava há pouco aqui comigo. O Sport Recife foi eliminado pelo Operário de Várzea Grande lá no Mato Grosso. Já tivemos outras surpresas. O Grêmio de Porto Alegre, para passar pelo São Raimundo de Roraima, foi para a decisão em pênaltis.
lá em Roraima. O que tornou mais difícil? É que antes o visitante jogava pelo empate nesta fase da competição. Agora não, o empate leva a decisão para os pênaltis. Então, o jogo é numa condição de igualdade, com a vantagem do time inferiorizado no ranking da CBF, né, de jogar em casa, de ser o dono da casa, que é o caso do Águia hoje contra o Fluminense. E também vai ser o caso do Remo em Roraima contra o Grêmio Atlético Sampaio. Bom, o jogo do Águia em Belém vai começar às 7h30 da noite. O jogo do Remo vai ser às 8h30 da noite lá em Boa Vista. O Leão vai enfrentar essa equipe de Roraima, que é comandada pelo técnico paraense Emerson Almeida, e o Leão Azul leva, no mínimo, o compromisso de não repetir erros cometidos no Repá. Chegou a hora de virar a chave, parar um pouco de pensar no Campeonato Paraense e focar na Copa do Brasil. O Remo está em Roraima, se preparando para o jogo contra o Gás, hoje à noite, no estádio Canarinho. Essa vai ser a estreia do Leão na competição. Agora a chave tem que virar, são poucos dias, então agora a gente vai analisar esses jogos e o time adversário também. Daqui para frente vão ser alguns poucos dias que a gente tem e que a gente vai analisar esse adversário, o campo, e para fazer um bom jogo, sair com um resultado positivo de lá. O empate arrancado pelo rival nos últimos minutos do Clássico Repá no domingo passado serviu para o Leão ficar mais atento e não repetir os mesmos erros. Aprender com os jogos que passaram aí, segurar o resultado e talvez conseguir fazer também um resultado mais elástico, que o jogo fica mais tranquilo, controlar melhor o jogo e, enfim, sair do próximo jogo com a classificação e com a cabeça nos próximos jogos. Não por acaso o Klaus comentou aí sobre a questão do campo de jogo. Esse é um ponto, Márcio e Fábio, que faz uma enorme diferença. O Grêmio sofreu lá em Roraima, mesmo o estádio onde o Remo joga hoje, muito pelas condições do gramado, porque um time mais técnico depende da troca de passes para se impor técnica e taticamente. O time mais limitado e adaptado ao campo vai jogar na imposição física, vai impor correria, já está adaptado, já sabe que o jogo é para passe médio, é para passe longo, é para jogo aéreo. Sabe onde tem um buraco ali, né, Fê? No campo. Está atento aos erros de quem está com a bola, porque esses erros acontecem em função do gramado. Então, por exemplo, o Remo é um time que constrói o jogo a partir das ações ali dos zagueiros. Fica muito mais difícil construir o jogo a partir do goleiro e dos zagueiros. Então já é o caso, os times que jogam, que quando se adaptam a isso, eles já arriscam mais um passe médio, passe longo, para não correr o risco de, num kick da bola, cometer um erro. Um defensor, ali na última linha de marcação, comete um erro, o adversário toma a bola na cara do gol. A bola longa, a jogada de velocidade, a imposição física, você optar pelos jogadores com um porte físico, com explosão, como, por exemplo, o Felipe Viseu, como o Adailton, como o Jaderson, são jogadores que têm uma tendência a se adaptar mais facilmente às condições do campo em que o clube do Remo vai jogar hoje. Por quê? Porque eles têm essa imposição física e o Remo precisa estar muito atento. O Klaus já deu a letra ali de que essa é a ideia para que o Remo não seja surpreendido pelo Gás, que, vamos lá, eu disse, é comandado pelo Emerson Almeida, técnico paraense, ex-Tuna, Independente, Canaã, Castanhal, e ele levou uma galera daqui para lá. A dupla de zaga dele já foi dupla de zaga do Bragantino, Gabriel Gonçalves e Romário, os dois já jogaram no Remo também. Tem o Vitor Diniz, o Vitinho, que foi do Paysandu, uma promessa que não explodiu no Paysandu, que está circulando, está lá no Gás. Enfim, é uma equipe que tem raízes aqui com o futebol paraense também e que leva para campo todo o entusiasmo, que é o caso do Águia hoje contra o Fluminense. Não é um jogo qualquer, né? É um jogo num momento de visibilidade, de abrir perspectivas. Então o jogador corre 120%,
Fica atento, 120%, você vai muito além e o Remo vai ter um adversário hoje que vai se agigantar pelas circunstâncias. Esse jogo, Grêmio Atlético Sampaio e Remo, Copa do Brasil, hoje, 8h30 da noite, você vai ter as imagens, vai ter a transmissão de graça no ge.globo/PA. É a opção que você tem de transmissão do jogo. É pelo portal ge.globo/PA. Hoje à noite, Grêmio Sampaio e Clube do Remo. Com narração do nosso João Vanderlei, tá bem ali sentadinho, né? Tá acompanhando aqui o Bom Dia Pará no estúdio, vai trazer as emoções desse jogo do Remo pela Copa do Brasil. E hoje também tem Paysandu, só que pela Copa Verde, né, Ferreira? Exato. Nessa quarta-feira de Copas, o Paysandu tem sua Copa que é verde. Em Manaus, contra o Manaus, valendo passagem à semifinal da competição. Lembrando que no jogo de Belém, o placar ficou em 0-0, o que significa dizer o seguinte: igualdade total para esse jogo de hoje, empate, decisão em pênaltis, a mesma situação que ocorre para Remo e Águia na Copa do Brasil, empate leva a decisão de classificação para os pênaltis, vale também para esse jogo da Copa Verde, Manaus e Paysandu, 8h30 da noite, em Manaus. Empate no tempo normal, decisão em pênaltis. Vejamos quem avança à próxima etapa e o Papão está nessa para chegar mais uma vez à reta decisiva. Na Curuzu, um empate morno, sem gols, deixou a decisão da vaga nas semifinais da Copa Verde para a Arena da Amazônia. Hoje à noite, o Paysandu enfrenta o Manaus, adversário que se garantiu na final do primeiro turno do Campeonato Amazonense ao eliminar o Parintins nos pênaltis no final de semana. Por outro lado, os bicolores vão animados para essa decisão. Para um time que atravessava um momento difícil, tirar a vitória do rival no último lance do jogo dá uma injeção de confiança. Eu acho que a gente vem confiante, né? Como eu falei naquele dia do jogo mesmo, seria injusto, né, o placar de 1-0. Então a gente criou muito durante o jogo, dominou praticamente o jogo inteiro e conseguimos um empate no final, né? Contra o Gavião, o Paysandu vai ter um retorno importante. O paraguaio Pedro Del Valle volta a ser relacionado após ficar de fora do clássico por suspensão. Obviamente es un partido muy importante en busca de una clasificación. Estamos a la espera ahora de hacer un gran juego y bueno, ahora me toca de vuelta estar en un compromiso importante ya que no pude estar en el clásico. E sabendo do desafio que terão pela frente, os bicolores embarcaram para a capital amazonense de olhos abertos para não ficar pelo caminho. Sem sombra de dúvidas, né? É um jogo que requer estratégia também, até por ser de 180 minutos, então temos o jogo da volta agora, jogamos fora de casa, sabendo que o empate também leva a decisão para os pênaltis, né? A gente tem que tentar fazer um jogo equilibrado para trazer de lá a classificação, que é o nosso objetivo, né? Nessa competição onde a gente é o maior vencedor, a gente sempre entra para conquistar ela. Bom, em Belém o Manaus se fechou de toda forma. Hoje, os bicolores têm a expectativa de um Manaus com mais ímpeto ofensivo, que dê espaço para que o time do Paysandu também possa usar suas forças ofensivas com algum espaço. Além do que, esse jogo contra o Manaus, para o Paysandu, eu considero, Márcio e Fábio, que é o jogo do carimbo. O que é o jogo do carimbo? O Paysandu foi muito bem contra o Remo, vinha muito mal, sob desconfiança, teve uma atuação convincente diante do Remo, empatou o jogo no final, a torcida está feliz. Então, hoje é para carimbar a nova fase, né? É para provar que o time, de fato, está numa ascensão, agora sob o comando do Luizinho Lopes, e uma classificação diante do Manaus consolida essa ideia. Da mesma forma que uma eventual eliminação dá uma murchada para esse momento que está sendo tão positivo para o Paysandu. Então o jogo tem essa importância extra, digamos assim, na Copa Verde. Bom, vamos sair do profissional e para o amador. Hora do... Olha, aí melhorou. Eu vou até gravar isso aí. Eu vou até gravar isso aí daqui a pouco no Globo. Para confirmar, Fábio. Calma aí. Aí tu já quer demais. O carimbo. Vamos carimbar. Vai, Fábio, vai. Ó, melhorou. Vamos para a tela.
Começamos com Juventude Colinas de Tucuruí. Tá aí o Juventude do bairro Colinas, lá em Tucuruí. Foi fraco esse aí, Ferreira. Ó, Ixi, agora. O meu tá melhor, hein? Juventude, outro Juventude, do Projeto Tio Vasco, bairro do Jurunas, Belém. Olha o tio aí. Esse é o Paysandu da Associação Maloca, lá de Igarapé-Açu. Aí, o que vem depois do Paysandu? Vamos lá. Tem o Remo, Claro. da Associação Maloca Igarapé-Açu, que rolou um repar lá no final de semana. Então, tá aí o registro das duas equipes aqui no BDP. O Clandestino, Márcio Fábia, lá de Marabá, é aquele time que em qualquer campeonato que ele entra, perde os pontos. É clandestino. Depois do Clandestino vem o time dos veteranos do Colorado, do município de Bonito. O Paysandu do bairro Campos Sales, município de Cametá. O Inter Marajó é de Afuá. Aí todo mundo faz gol de bicicleta, né? Pô, é verdade. Lá é a cidade Gostei, das bicicletas. gostei. Corinthians de Maracanã, tá aí pelo campeonato maracanaense. Resenha Master, lá do município de Castanhal. Fechamos o desfile dos amadores. Muito bem, daqui a pouco tem mais. Hoje tem o que, Ferreira, na sua próxima entrada? Normalmente a quarta-feira é o dia do esporte e saúde. Sim. Circunstancialmente, esta semana temos uma inversão. Hoje tem baú, o esporte e saúde vai ser amanhã. Então, baú daqui a pouco, fique na expectativa. Prontinho. Te aguardo. Valeu. Tchau. Até mais, Ferreira. E a seguir você vê que a Polícia Rodoviária Federal começou a operação de carnaval nas rodovias para justamente aumentar a fiscalização, coibir crimes de trânsito e principalmente, né, evitar acidentes. A gente sabe que carnaval, muito consumo de bebida alcoólica, então também é uma forma de evitar essas imprudências. Agora são 7h37. Vamos lá fora ver novamente como é que está o trânsito aqui no centro da cidade. Avenida Senador Lemos movimentada já esse início de manhã, muitos veículos passando por lá, até trator passando pela Senador Lemos neste momento. Sempre importante, claro, obedecer às leis de trânsito, a gente reforça isso. Quarta-feira movimentada aqui na cidade. Vamos a outra movimentação. Agora para você, imagens da BR-316, aí nos primeiros quilômetros da rodovia. Você está acompanhando, né, a imagem ao vivo da nossa equipe. Muita movimentação e aí te vê a pedestre, né, Fábio, circulando quase perto da pista, né? É um perigo. É poder caminhar um pouco mais mais à esquerda, né? Pode ser um perigo, como você comentou, algum carro perde o controle, enfim. Sim. Fica sempre esse cuidado aí, esse alerta para quem circula nesse ponto da rodovia. É uma rodovia, né, que cruza municípios. Então tem uma grande movimentação, é importante esse cuidado. Tem outro trator aí, Fábio, para você. Você que está de olho no Hoje trator. tem muito trator na cidade. Muito bem, daqui a pouco voltamos com muito mais. Fique ligado. Juliano tenta convencer Marlene a guardar segredos sobre o caso que ele tem. Vamos com o esporte nesta quarta-feira movimentada de futebol paraense. Mas antes, Ferreira, tem o quê? Times amadores. Vamos lá. Desfile dos amadores, segundo tempo, Realmatismo. Mosqueiro, carnaval bom no Mosqueiro. Realmatismo na área. É a hora do Sentapua, do Distrito Industrial Ananindeua. Seleção dos Bancários de Belém, time treinado pelo Ney Carioca. União Santa Maria da Barreta. Santa Maria da Barreta, São Caetano de Odivelas. O Panelinha é o time de Quatro Bocas. Eu conheço essa galera aí, Ferreira. Conhece? Conheço umas figuras ali, ó. Tem o Jonathan ali, E tu faz parte da tem panelinha? um chefe de cozinha ali, Ou o tá fora? Silvio. Maravilha, legal. Tem um jogador muito bom aí, jogou inclusive na Tuna, chegou a ser do profissional. A galera é boa lá. Só para deixar claro que não é uma panelinha de Quatro Bocas, Isso. é o time Panelinha. A Vila de Quatro Bocas, exatamente. A Fábia A gostou. Fábia gostou, Maracanã. mas só panelinha aí, bacana, galera, gente boa. Pronto, Panelinha com Márcio. Veteranos Futebol Pelada, Guamá, Belém.
Vigilantes de Vigia. Pronto. E São Caetano. E Vigilantes de São Caetano de Odivelas, todo mundo junto aí. Viracopos. Esse é assumido. Cabanagem em Belém. Santa Mônica Sub-10, os guris de Breves, aqui na tela do Bom Dia. Sem nome, sem endereço. Tem gente que manda foto pra cá, e hoje eu recebi umas 3. Se vem o nome do time, não vem o nome do lugar. Isso. Aqui, quem enviou teve a proeza de não dizer o nome do time. Aí vai ter que ser assim, nem Ferreira. De onde é. Vai então, aparecer. Sem nome, sem endereço, esse time que fecha o desfile dos amadores desta quarta-feira. Pô, só para reforçar, o ideal é que mande o nome e mande o endereço, exatamente. Tá? Para poder aparecer. Hoje foi uma exceção. O nome do time e a cidade, né? Exatamente. Bom, vamos agora voltar a falar do profissional. Hoje, o Paysandu entra em campo. Sim, o Paysandu entra em campo em Manaus. E esse jogo vai ser às 8h30 da noite, horário de Brasília, contra o Manaus, decidindo quem avança à semifinal da Copa Verde. O Paysandu, que tem 4 títulos da Copa Verde, não pode vir a conquistar o Penta e, para isso, precisa hoje eliminar o Manaus. Como o jogo de Belém foi 0-0, então um novo empate levaria a decisão para os pênaltis. Quem vencer avança na competição e o Papão está lá em Manaus com todo o entusiasmo, né, que, afinal de contas, o time ainda curte o que produziu diante do Paysandu. O empate em cima da hora, mas principalmente a performance da equipe diante do Clube do Remo. Se o Paysandu hoje tiver a mesma inspiração e a mesma disposição, será, sem dúvida, classificado, né? Se soubesse impor diante do Manaus. Mas é um grande jogo. O Paysandu do Repá foi bem melhor do que o Paysandu diante do Manaus na Curuzu, né? Sem comparação. Sem comparação. Então, realmente, a expectativa fica em torno disso. Ferreira, e o Remo? Tem jogo fora de casa, Copa do Brasil também. Nesse caso, tiro único, né? Jogo único, né? Venceu, passou, perdeu, ficou, né? Pois é, também às 8h30 da noite. Quando eu digo que é horário de Brasília, é porque tem fuso horário. Então, 8h30 de Brasília, em Roraima, o Remo contra o Grêmio Atlético Sampaio, o Gás, lá de Roraima. Quem avança na Copa do Brasil? Vamos saber nesse jogo. A classificação vale 1 milhão para o time de Roraima, 1,5 milhão para o Remo, que está numa outra prateleira por ser clube da Série B. E hoje também tem Fluminense e Águia. Fluminense Águia, Mangueirão, 7h30 da noite, com as estrelas do Flusão, inclusive Canóbio, o uruguaio Canóbio, a serviço do Flusão. Primordial, sempre falo. Bom, em 2009 nós tivemos Fluminense e Águia na Copa do Brasil, então a gente vai agora viajar no tempo. Lá em 2009, o Águia aprontou para cima do Fluminense. Ganhou por 2-1 em Belém, rolou até chocolate. Fala, Galvão. Na época, eu, fã do Parreira, como sou, presenteei com uma caixa de bombom de chocolate com castanha do Pará. Houve até um comentário na época que eu tinha dado a castanha do Pará e o chocolate dentro de campo, né? Sendo que não foi. Isso é porque o Águia estava num momento bom, jogou muito naquela tarde lá em Belém. E realmente foi um momento histórico, que a gente fica feliz de lembrar. Eu lembro de fatos importantes dentro da partida, onde a gente conseguiu neutralizar a equipe deles com grandes jogadores. Conca, Thiago Neves, Fred, Carlos Alberto, Luiz Alberto. Então foi um jogo onde a gente conseguiu realmente se superar naquela partida. O Águia até então era desconhecido, né? E aí, a partir daquele momento, a gente conseguiu colocar o Águia em outro patamar. Dentro do jogo houve várias situações, né? O Thiago Neves foi expulso, muito irritado na partida, onde ele não conseguia ter espaço para jogar, e a gente conseguiu fazer aquilo que o Galvão pediu, né? Neutralizar as principais peças do adversário, e conseguimos no que a gente tinha de melhor, que era o contra-ataque, né? Com Aleilson, Felipe Mamão, fazer os 2 gols que nos deu a vitória naquela partida. 2-1 para o Águia, lá no Rio, 3-0 Fluminense. O Fluminense se classificou, mas ficou essa vitória do Águia. Enquanto nós mostramos de novo os gols do jogo de Belém, vou contar uma historinha aqui. No dia desse jogo, Águia e Fluminense, eu participei de um debate no Sport TV.
E aí perguntaram, e aí Ferreira, o que a gente pode esperar desse time do Águia? Eu falei, vocês podem esperar o Águia atacando o Fluminense. O que você está falando, rapaz? O Águia vai para cima do Fluminense? Não botaram fé no Ferreirinha. Não, no jogo, seguramente eles tiveram a confirmação. O Águia sim foi para cima do Fluminense, conquistou uma vitória histórica, resgatada agora pelo baú. Que seja assim hoje, né? Tomara, vamos ficar de olho. Amanhã a gente traz as atualizações. Boa quarta-feira para vocês, até amanhã. Tchau, tchau, até amanhã. Bom Dia Pará. Oferecimento Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. Cartório de Protesto. Uma solução para recuperar o seu crédito. E Labo Dental. Estamos ao seu lado para você viver sempre sorrindo. Luninho, oi. Nessa quarta-feira você venha vestido de gala, tá? Eu venho por quê? Tem café da manhã com o eliminado. Oba! Você não pode perder, né?